Do acordo União Europeia e Ucrânia, nesse vídeo sobre o conflito Rússia e Ucrânia, para a gente entender também como isso vai acontecer, esse conflito, né? A gente falou na primeira parte muito dessa relação Rússia-Ucrânia, como a Rússia vendo a Ucrânia como parte da sua cultura e como esse território faz parte da Rússia, do povo russo, né? Que são povos que vêm de uma mesma origem, né? Você teve um processo de russificação muito intenso sobre a Ucrânia, tá? E as coisas começam a ficar estranhas a partir dessa aproximação da Ucrânia com o bloco econômico União Europeia, tá? A Ucrânia, ela fez parte da União Soviética por muito tempo. Nos anos 90 ela consegue sua independência, passa por uma economia de transição, saindo do socialismo para o capitalismo. Isso foi bem difícil para a Ucrânia, essa transição. E, claro, se aproximar de economias capitalistas mais desenvolvidas seria importante para o desenvolvimento da Ucrânia, tá? Mas isso começa ali por volta de 2012, 2013, essa aproximação, o que não vai ser muito interessante para Vladimir Putin, tá? Ele não vai gostar muito disso. Você teve vários presidentes ucranianos, anteriormente a isso, com boas relações com a Rússia, tá? Sendo ali a Ucrânia sendo muito influenciada pela economia russa. E a partir de 2012 isso começa a mudar um pouco. Tá? A Ucrânia busca relações comerciais com essa União Europeia, né, com os países europeus que fazem parte da União Europeia, porque ela estava ainda em transição, nessa transição do socialismo ao capitalismo. Em 2012, a União Europeia e a Ucrânia começam algumas negociações de um acordo de livre comércio entre eles. Tá? O presidente Viktor Yanukovych, o presidente da época, ele vai interromper essas tratativas muito com talvez um medo de Vladimir Putin. Todos os presidentes ucranianos, até Viktor Yanukovych, tinham relações muito próximas à Rússia, né? E você vai ter o primeiro ali buscando alguma conversa com a União Europeia, né? Buscando relações comerciais, o que poderia deixar Putin chateado. Então ele achou melhor manter-se no bloco SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que surge ali no final da União Soviética, né? São os países de economia de transição que faziam parte da antiga União Soviética que vão montar um bloco para se ajudar mutuamente na economia. E a Ucrânia fazia parte, assim como a Rússia e outros países que fizeram parte da União Soviética, tá? E a Viktor Yanukovych, nessa visão, ele preferiu se manter no SEI, né? Mais alinhado ao SEI, a esse bloco, e parou de fazer algumas negociações com a União Europeia. Aí a gente vai para o campo da hipótese. Seria medo de Putin? Será que Viktor Yanukovych estava com medo de Putin? Dessa aproximação da Ucrânia com a União Europeia? É aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, tá? Bom lembrar, né? Aí, ó, o SEI é um bloco político-econômico que participam 12 das 15 antigas nações da República Soviética, surge em 91, tá? Lembrando que também foi feito um acordo com os Estados Unidos de não... Ó, pontos importantes aqui. Uma outra coisa, foi feito um acordo dos Estados Unidos de não avançar com a OTAN para o leste europeu, que é uma outra coisa ali que você vai percebendo que muitos países do leste europeu, não necessariamente faziam parte da União Soviética, começaram a entrar na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que surge durante a Guerra Fria com a ideia de conter o avanço do socialismo no mundo. Tá? E aí, nesse tratado que é feito ali, a União Soviética, com o fim dela, aí você tem a Rússia, uma república, dando a independência, né? Dando independência é um modo de dizer, tá, gente? Deixando os outros territórios se independer, e em contrapartida nesse acordo, os Estados Unidos não avançaria com a OTAN, né, chamando esses países para fazerem parte da OTAN, tá? Mas não parece respeitar isso, né? Então a OTAN, por mais que os Estados Unidos também hoje olhem para a OTAN com um olhar meio, né, não estou muito afim de querer fazer parte mais disso, principalmente com o Donald Trump, você teve esse acordo aí, isso é um ponto muito importante da história, tá? Parte da população não vai gostar, né? Porque a população não está achando favorável essa ligação com a União Europeia, tá? Porque você vai trazer mais fábricas, mais indústrias para a Ucrânia, mais comércio, você tendo um acordo de livre comércio, os ucranianos poderiam comprar dos outros países europeus, talvez com taxas mais baratas, isso seria interessante para o desenvolvimento econômico da Ucrânia. Então, a população estava apoiando, boa parte da população estava apoiando essa ligação com a União Europeia. Eles vão começar a protestar por conta de que Viktor Yanukovych agora, para essas tratativas com a União Europeia e mantém-se aliado ao SEI. Tá? Muitos vão ocupar a Praça Maidan em Kiev, né, um movimento conhecido como Euromaidan,
muitas mortes, brigas, prédios foram destruídos e o Yanukovych foi deposto. Ele vai se exilar na Rússia, tá? E aí a gente vai continuar essa história num próximo vídeo.